O governo desistiu da forma, mas não da ideia, de reonerar de forma gradual a folha de pagamento de 17 setores da economia. Com esse recuo, o tema volta ao Congresso como um projeto de lei em regime de urgência constitucional. Agora, os governistas têm um objetivo bem definido: emplacar algum tipo de volta gradual da cobrança de tributos desses setores antes de terminar o ano de 2027. Se essa tese vingar, já seria considerada pela equipe econômica uma vitória do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende participar diretamente das negociações no Congresso. Outra decisão que afeta a arrecadação da União e impacta o ajuste fiscal é a PEC que amplia a isenção tributária a igrejas e templos religiosos. A bancada governista na Câmara deve ser orientada a votar a favor da proposta. Nesse caso, o cálculo político falou mais alto. O governo sabe que a PEC já tem 308 votos necessários para aprovação, mesmo sem a adesão da base mais fiel ao presidente Lula. Por isso, não faria sentido comprar mais uma briga com os líderes religiosos por uma batalha que já é dada como perdida. Vamos começar o debate entre Caio Coppola e Vitor Marques. Caio, o governo Lula, pelo que a gente percebe dessas e de várias outras pautas, está refém das prioridades do Congresso? Muito bem-vindo. Olá, Yuri. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Bom, antes de mais nada, é importante a gente contextualizar essa derrota para o governo Lula, que, na verdade, é uma vitória para a economia brasileira. Manchete da CNN Brasil de janeiro deste ano. O governo fecha 2023 com um déficit de 230 bilhões, o segundo pior da história, diz Tesouro Nacional. Segundo a matéria aqui, a despesa total, no primeiro ano do governo Lula aumentou 239 bilhões, 12,5% a mais em comparação com 2022, que foi o último ano do governo anterior, em que houve inclusive superávit. Bom, qual que é o problema de nós termos um governo tão inchado, tão ineficiente e tão perdulário? Alguém tem que pagar essa conta. E a solução, a brilhante solução encontrada por Lula da Silva e Fernando Haddad foi aumentar impostos. Se a vontade do governo petista se concretizasse, 17 setores da economia que empregam aí milhões de trabalhadores sofreriam um aumento bilionário na sua carga tributária, o que certamente resultaria em demissões para corte de custos e aumento de preço para nós consumidores. Afinal de contas, produtos e serviços ficam mais caros quando o governo fica mais ganancioso. Contudo, nesse caso específico da MP da reoneração, a sociedade civil organizada e grandes interesses econômicos se mobilizaram e pressionaram o Congresso para frear a sanha arrecadatória de Lula, Haddad e companhia, que, como eu disse, foi uma derrota para o governo e uma vitória para o Brasil. O Brasil, que é um país, aí sim, refém dos seus impostos, cuja economia anda com freio de mão puxado pelo fisco. Olha só, 1/3 do PIB nacional é formado por impostos e, segundo o IBPT, um brasileiro trabalha, em média, 127 dias por ano só para pagar imposto. São quase 5 meses trabalhando para o governo. Mas vamos extrapolar um pouco a questão em debate. Será que o Lula da Silva é refém do Congresso? Pensando aí de uma forma mais ampla. Bom, o dicionário Oxford define refém como aquele que está contra a sua vontade em poder de outra pessoa. Ou seja, o refém é uma vítima. E o Lula está longe de ser uma vítima do toma lá da cá, que tanto empodera o nosso Congresso. O Lula é, na verdade, um cúmplice desse balcão de negócios, como eu pretendo demonstrar. O PT, para começo de conversa, é o grande arquiteto do chamado presidencialismo de cooptação, que é aquele controverso método de obter apoio parlamentar por meio da distribuição arbitrária de verbas e cargos. Já na sua primeira década no poder, o PT subverteu a democracia com o famigerado mensalão, que era a compra de votos de congressistas com dinheiro fruto de corrupção. Descoberto esse esquema, na década seguinte, o governo do Partido dos Trabalhadores sofisticou a sua operação. Agora, o superfaturamento de contratos públicos em estatais servia para financiar campanhas e assim influenciar o resultado das eleições, o escândalo que todos conhecem como Petrolão.
Então, há uma nova década se inicia, o PT volta ao poder, ou volta à cena do crime, nas palavras de Geraldo Alckmin, mas agora a moeda de troca está legalizada. É o próprio orçamento público com as tais emendas parlamentares. Então, matéria da CNN Brasil agora, dezembro de 2023. Governo Lula mais que dobrou empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano de Bolsonaro. E uma manchete de ontem da Folha de São Paulo, vejam só, governo Lula ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram impeachment de Lula. Então, é difícil afirmar quem é refém de quem e se há alguma vítima nessa história. Como eu disse, estão mais para cúmplices. Vamos agora ao advogado Vitor Marques. O governo Lula, na sua opinião, está refém das pautas e prioridades do Congresso? Olá, Caio. Olá, Yuri. Olá, nossos telespectadores. Não está refém. O governo Lula, inclusive antes de assumir, já estabeleceu um diálogo construtivo com o Congresso Nacional e, nesta oportunidade, vocês devem se recordar, foi aprovada a PEC da transição, ainda no governo Bolsonaro. Diante de um mau planejamento executado pelo governo anterior, o governo Lula, antes de assumir, teve que estabelecer um diálogo e uma comunicação com o Congresso para priorizar programas de extrema relevância social, como o Auxílio Gás, o Bolsa Família e as farmácias populares. Do início do governo até este momento, programas de interesse do Executivo e de interesse nacional, amparados todos pelo interesse público, como o novo Minha Casa Minha Vida, o programa Desenrola, que visa resolver situações de pessoas que estão com dívidas, o programa Pé de Meia, que é um programa inovador que representa uma poupança para o jovem de escola pública, como um incentivo para que ele permaneça estudando na escola pública, o novo Bolsa Família com novos valores, o novo salário mínimo, uma série de programas de prioridade do Executivo foram enviadas ao Congresso Nacional e foram aprovados, demonstrando que há uma construção, há um diálogo em curso que busca ser saudável com todas as suas diferenças entre poder executivo e poder legislativo. Cumpre aqui fazer um registro da complexidade que é a composição do nosso Congresso Nacional, em específico da Câmara Federal. Né? Nós temos uma eleição de 2022 que resultou, segundo o ranking político, pesquisa realizada, em majoritariamente mais de 50% da Câmara Federal se identificam que aquilo que os cientistas dizem como de direita, né? 141 deputados são identificados com a esquerda, 135 com o centro, o que demonstra que o governo Lula, embora constituído com uma frente ampla, com partidos de centro, tem uma grande dificuldade de dialogar com aqueles que pensam diferente e têm as suas bandeiras e pautas. A esquerda, portanto, é minoria no Congresso Nacional, o que aumenta, né, o desafio do governo em aprovar medidas de interesse público. Considerando essa pesquisa, né, é muito curioso que o Norte e o Centro-Oeste têm um perfil mais de direita, o Sul tem um perfil também mais de direita, em que a esquerda fica só com 25% da composição na Câmara Federal. O Sudeste é um pouco mais equilibrado entre direita e esquerda, e o Nordeste entre centro e esquerda. Em 2018, nós tínhamos 30 partidos compondo a Câmara Federal. Com a mudança legislativa e com a cláusula de barreira, esse número passou para 19 entre partidos e as federações constituídas. Federações é o aglutinamento de partidos para uma disputa eleitoral. Veja, esses números são muito superiores em relação aos partidos que hoje compõem a Câmara, são números altos se a gente considerar e comparar com a realidade das democracias mais consolidadas, na Europa, nos Estados Unidos. O número de partido é menor nestes locais, nestes países. Isso demonstra que a gente precisa de um aperfeiçoamento do nosso sistema, garantindo maior identidade programática para os partidos e mais rigor também, para que não ocorram tantas trocas de partidos, para que não tenha uma pulverização de partidos e que os programas possam ser concentrados. Isso é um caminho que precisa ser realizado. Por fim, eu gostaria só de colocar, Yuri, que o que o governo Lula está enfrentando é uma má herança deixada, uma má cultura criada, inédita pelo ex-governo Bolsonaro, que construiu governabilidade a partir do orçamento secreto.
sem nenhuma transparência, sem nenhum critério técnico, delegando, portanto, prerrogativas do Executivo ao Poder Legislativo. E isso, neste momento, está sendo revisto pelo governo Lula. Deixa eu colocar mais uma questão e agora começo com o Vitor Marques. A gente viu ao longo do ano de 2023 e depois de encerrado o ano de 2023, o governo celebrar muitas das aprovações que foram feitas, principalmente na agenda econômica. O papel do ministro Fernando Haddad como articulador foi muito celebrado também pelo próprio governo, em pautas como a regra fiscal, a reforma tributária, a taxação de fundos, etc. O quanto desta pauta andou por atuação do governo e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou essas pautas avançaram no Congresso Nacional porque havia principalmente a anuência, a concordância e o empenho das cúpulas da Câmara e do Senado, começando com o Vitor Marques. Yuri, essa é uma vitória certamente coletiva, mas que foi capitaneada, que foi conduzida pelo ministro Fernando Haddad e pelo governo Lula como um todo, envolvendo o Ministério de Relações Institucionais, por exemplo. Quem conhece do histórico do ministro da Fazenda sabe da sua dedicação, do seu empenho em construir consensos. E isso que foi feito, eu acho que num ambiente tão diverso como que eu coloquei na primeira oportunidade, em que você tem uma Câmara predominantemente de direita, portanto, pensando de maneira oposta ao que defende, em alguns casos, o governo, a capacidade de diálogo e a capacidade de construir consenso é fundamental, né? Havia-se muita suspeita sobre a capacidade de se construir consensos e medidas econômicas importantes para o país e, gradualmente, isso foi se tornando em boas notícias, em realizações, como foi o voto de qualidade do CARF, a reforma tributária parada há mais de décadas. Isso tudo demonstra um empenho e uma capacidade do governo de reorganizar as finanças públicas, algo que o governo anterior não conseguiu fazer, pelo contrário, conseguiu desfazer, né? Então, tem um desafio enorme. Na experiência passada do governo anterior, nós assistimos um episódio inédito pós-88 no Brasil. Nós tivemos uma vitória da extrema-direita, mas que não detinha maioria na Câmara e que, para se sustentar, gradualmente foi delegando as suas prerrogativas e construindo uma cultura de delegação. Então, nós tínhamos um governo que tinha uma agenda neoliberal no âmbito econômico, um governo que tinha uma agenda conservadora nos costumes, mas que na condução política e orçamentária era completamente delegada para o Legislativo, descumprindo ou não cumprindo as suas atribuições. Então, o que nós estamos assistindo agora, e no ano de 2023 isso veio, né, de maneira farta, foram várias medidas econômicas sendo aprovadas para reorganizar esse desarranjo institucional que aconteceu nos últimos 4 anos. Por fim, queria registrar que quando o ministro ministro Haddad coloca que vai participar ativamente disso, isso é muito saudável. As pessoas têm reconhecido isso, como foi na reforma tributária e na construção de diálogo para o país, para construir medidas que reorganizem as finanças públicas e coloquem o Brasil no eixo do desenvolvimento. Vamos agora à opinião de Caio Coppola. O quanto dessa agenda de aprovações de 2023, celebrada pelo governo e com participação do ministro Fernando Haddad, é fruto do poder de agenda do governo ou isso foi muito mais mérito do apoio e da ação das cúpulas da Câmara e do Senado para que pautas como a nova regra fiscal, a reforma tributária, entre outras, fossem aprovadas pelos deputados e senadores? Caio. Olha, em primeiro lugar, eu queria destacar que a construção do consenso em torno dessas agendas econômicas propostas pelo novo governo, elas todas orbitam a liberação de cargos e verbas no contexto do presidencialismo de cooptação. Então, há provas inequívocas nesse sentido, porque, por mais escandaloso que seja, a imprensa nacional noticia isso à luz do dia com a maior naturalidade. Inclusive, demandas, do presidente de uma das casas legislativas para acelerar ou frear determinadas pautas de interesse do governo, conforme a concessão de altos cargos públicos em bancos públicos, empresas estatais, a gente vê isso. O governo Lula ele salta de 23 ministérios para o quê? 37, 39 ministérios, equiparando aí com o recorde da Dilma Rousseff. E é assim que o governo Lula constrói consenso. É dessa maneira.
né? E eu acho um absurdo realmente, viu, doutor, falar em reorganização das finanças públicas quando você sai de um governo que teve superávit nas contas do governo federal acima de 50 bilhões de reais e a gente se depara com um déficit acima dos 200 bilhões de reais. Tudo bem, pode falar que teve alguns pagamentos extraordinários, mesmo que a gente desconte isso, o déficit orbita aí na casa dos 140 bilhões. Claro que existe uma desorganização. O tal do arcabouço fiscal que foi aprovado, ele previa, né, pelo menos o equilíbrio das contas, até superávites que já estão sendo revisados. Por quê? Como eu disse, o governo é ineficiente, o governo é perdulário, gasta muito e gasta mal. Agora, é muito importante também, na questão das emendas parlamentares, falava-se lá do orçamento secreto. Em 2022, a rubrica que foi batizada pela imprensa como orçamento secreto, que era a emenda do relator, a RP9, ela gerou aí uma distribuição, um empenho melhor, de cerca de 11 bilhões. Esses restos, depois da decisão do STF, voltam para os ministérios do governo Lula e são repassados, né, mais da metade deles, ou seja, quase 6 bilhões. Olha aqui, a manchete da Folha de São Paulo. Lula cria regra para empurrar ao Congresso suspeitas de corrupção com verba federal turbinada. Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla STF ao simular emendas. E como eu já tinha lido, eu faço questão de ler de novo, o governo Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano do Bolsonaro. E vamos lembrar que Lula se referia a essas emendas como o maior escândalo de corrupção da história. Ué, a gente sai de uma realidade de 35 bilhões de reais empenhados em emendas parlamentares para 53 bilhões. E não tem problema se a gente descontar as emendas impositivas. Nas discricionárias, né, o valor em 2023 era de 6,9 bilhões e o valor para 2024 é 16 bilhões. Isso dá mais 10 bilhões de moeda de troca para que o Lula da Silva faça exatamente o que eu descrevi no meu argumento inicial. Governo ameaça tirar cargo e verba de deputado que assinar impeachment de Lula. Isso não tem outro nome. Isso é o presidencialismo de cooptação. Agora de uma forma mais sofisticada ou legalizada, já que a origem do recurso não é ilícita, ela está prevista em lei, ela está prevista na lei do orçamento, né? Diferentemente, como eu disse, do superfaturamento de contratos estatais, que era o caso do Petrolão, e da corrupção pura e simples, que era o caso do mensalão. Agora, falar que foi o Bolsonaro que criou, ora, todas essas rubricas orçamentárias foram criadas pelo Legislativo. Inclusive, a impositividade de algumas emendas, ela data de 2015, ou seja, anterior ao governo Bolsonaro. Então, eu acho que essa análise é imprecisa. O que a gente tem certeza absoluta é, se estava ruim no governo Bolsonaro, com orçamento secreto, vou usar essa nomenclatura, piorou muito agora. Inclusive com as emendas PIX, que chegaram a crescer 530% no governo Lula.